Oi, meu nome é Robert Taylor e gostaria de compartilhar uma experiência de quase morte que tive cerca de 34 anos atrás. Foi no verão de 1990 e eu não estava me sentindo bem. Lembro de avisar minha mãe que eu não estava bem e ela tocou minha testa e acabou medindo minha temperatura. Eu estava com febre de 40,8 graus Celsius, muito alta. Ela me deu Tylenol e pediu para eu deitar. Fui para o meu quarto e dormi. Pouco depois de adormecer, parecia que tinha passado apenas alguns minutos. Eu me levantei e me senti revigorado e rejuvenescido. Achei estranho, porque parecia que eu tinha acabado de dormir, e minutos depois eu já estava me sentindo ótimo. Então, sabe, pensei em ir até a cozinha avisar minha mãe que eu estava bem. Quando cheguei na porta, vi minha mãe vindo pelo corredor, provavelmente para verificar como eu estava. Quando ela entrou no quarto, olhei para ela e disse: "Oi, mãe, eu me sinto bem, estou bem." Eu não sabia quanto tempo tinha dormido, mas parecia pouco tempo. Quando disse que estava bem, ela passou direto na minha frente, literalmente bem na minha cara, como se eu não estivesse ali. Achei isso muito estranho, porque ela nem percebeu que eu estava ali. Era como se eu não existisse. Quando ela passou, olhei para a direita e vi ela sentada na minha cama. E havia alguém deitado lá, parecendo estar dormindo. Achei estranho alguém estar dormindo na minha cama, e acho que não entendi direito que aquela pessoa era eu. No momento em que ela se levantou para pegar o telefone, foi quando percebi que era meu corpo ali, deitado. Eu vi que meus lábios estavam azuis e roxos, e nesse instante soube que aquele corpo era meu. Eu me lembro de olhar ao redor do quarto, olhando para mim mesmo. Meus sentidos estavam muito aguçados naquele estado, e eu conseguia enxergar muito bem, como se estivesse olhando através de uma lupa. Ouvi ela vindo pelo corredor de novo, e ela passou bem na minha frente outra vez. De repente comecei a escutar a conversa dela. Acho que ela tinha ligado para a enfermeira, contando que tinha me dado Tylenol. Eu só observava tudo acontecendo como um espectador. Então, de repente, o quarto inteiro ficou brilhante, completamente claro, translúcido e amplo, e senti uma paz enorme me envolver. Depois disso, me vi no hospital, onde minha avó havia falecido um ano antes. Eu estava andando por um corredor longo, que tinha grandes janelas dos dois lados, e o sol entrava brilhando ali. Eu me lembrava de passar por aquele corredor quando visitava minha avó no hospital. No final do corredor havia uma máquina de refrigerante, mas dessa vez ela não estava lá, tinha sumido. No lugar dela tinha uma escada rolante que subia direto pelo teto. Na hora pensei: ok, isso é muito estranho, não faz sentido essa escada rolante passar pelo teto. Eu não conseguia entender de onde aquela escada rolante tinha vindo ou como estava ali. Lembro de me aproximar da escada rolante, chegar perto dela, colocar o pé no degrau e começar a subir. Vi que ela passava direto pelo teto. Pensei: se eu bater no teto, vou esticar a mão para não me machucar. Então, subi na escada rolante. Estiquei a mão para tentar bloquear o impacto, mas minha mão começou a atravessar o teto. Enquanto minha mão passava por ali, comecei a olhar para trás enquanto subia, e podia ver pessoas fazendo suas coisas. Os quartos do hospital, famílias, pacientes, tudo isso. Continuei subindo, ficando cada vez mais alto e rápido, e então percebi uma espécie de véu fino atrás de mim. Um véu translúcido que eu havia acabado de atravessar. Lembro de olhar para trás, e agora podia ver a terra, como se estivesse indo para o espaço de certa forma. Via todas aquelas cores lindas, estrelas, e de repente estava em um lugar maravilhoso, com colinas verdes, gramados e flores, e eu estava maravilhado com tudo aquilo. Olhei para o céu, que estava mudando de cor, cores de céu que eu nunca tinha visto antes. De repente, a cerca de uns 4 metros, vi uma luz brilhante e linda, a mesma luz que tinha visto no meu quarto. Ela foi se aproximando cada vez mais até ficar bem na minha frente. Olhei para cima e consegui ver a forma de uma pessoa. Pensei: será que isso é um ser espiritual ou um anjo? Quando eu era criança, me ensinaram que existem anjos, e minha avó, que era muito espiritual, falava muito sobre o Senhor, sobre Deus. Então, na minha cabeça, pensei que talvez fosse um anjo ou algum ser espiritual. E então, de repente, consegui ver melhor a forma daquela pessoa. Ele estendeu as mãos, e eu me lembro de ver luz saindo delas. Olhei para baixo e vi luz saindo dos seus pés também. Nas bordas externas parecia haver feridas, mas a luz passava através delas.
Eu não conseguia ver tudo com clareza porque era tudo tão cheio de luz, mas eu estava em total paz, num estado de êxtase. Lembro de me sentir imensamente amado. Pensava comigo mesmo que jamais sentiria um amor assim na Terra. Nada se comparava ao amor que eu sentia vindo daquele ser. Eu não conseguia ver seu rosto, pois ele era pura luz. Mas então ele falou comigo, me chamou pelo nome. A maioria das pessoas me chama de Rob, mas ele disse, Robert, você sabe quem eu sou? Na minha mente, eu via Deus e Cristo como o maior das hierarquias e pensei, deve ser um anjo, porque não havia como eu estar diante de Deus ou do Filho de Deus. Eu não era ninguém especial, apenas um garoto. Mas ele repetiu, você sabe quem eu sou? Então perguntei, você é Abraão? E ele respondeu, não, de uma maneira quase bem-humorada, como se fosse óbvio. Era como se, no fundo, eu soubesse quem ele era, mas não quisesse acreditar totalmente. Eu tinha uma sensação forte, mas ainda assim duvidava. Achava impossível que Deus, em pessoa, estivesse ali comigo. Depois de um tempo pensei, vou dizer o que estou sentindo. Então perguntei, você é o Filho de Deus? E pude ouvi-lo rir. Mais uma vez, eu não via sua boca se mover. Não estávamos nos comunicando com palavras. Era tudo telepático, uma comunicação mental. Quando reconheci quem ele era, senti que aquilo lhe trouxe alegria. Acredito que para ele foi motivo de felicidade eu ter conseguido reconhecê-lo. Saber quem era Deus. Sentir e reconhecer isso pareceu trazer-lhe alegria. A próxima coisa que aconteceu foi que ele me pegou pela mão e começamos a caminhar por aquelas lindas colinas onduladas. Eu estava completamente maravilhado com tudo o que estava presenciando. Ao olhar para baixo, via a grama e as flores se movendo de um lado para o outro, como se tudo naquele lugar estivesse adorando a Deus. Tudo ali tinha vida, e havia uma paz tão perfeita que pensei, não quero estar em nenhum outro lugar. Mesmo tendo apenas 12 anos, senti que queria ficar ali para sempre. Não queria voltar à terra. Enquanto caminhávamos, demos alguns passos e de repente ele parou e apontou para a esquerda. Quando ele apontou, eu sabia exatamente o que ele queria que eu fizesse. Era como se não houvesse dúvidas, nada daquilo que talvez eu costumasse questionar antes. Tudo era claro. Eu simplesmente sabia. Então, quando ele apontou, apareceu um templo lindo. Nem me lembro de ter notado esse templo antes, quando cheguei ali, mas eu estava tão imerso no amor, na paz e na luz dele, que queria me tornar parte daquela luz. Nada mais importava. Quando ele apontou, percebi aquele templo e imediatamente pensei, preciso ir até lá. E só de pensar nisso, em questão de segundos, eu já estava bem na frente das portas do templo. Elas se abriram, e quando entrei, olhei para a direita e para a esquerda, observando o ambiente. À minha direita, vi várias mesas lindamente decoradas, com talheres finos, taças de vinho, tudo muito bem arrumado e elegante. E aquilo tudo me lembrava um casamento, ou talvez um grande banquete. Achei curioso, olhei ao redor e vi pessoas de todas as origens, de diferentes estilos de vida reunidas ali, conversando umas com as outras. A atmosfera era de pura paz e amor. Algo muito forte, muito acolhedor. Enquanto eu olhava ao redor da sala, algo aconteceu. Do meu lado esquerdo, a cerca de uns 10 metros de distância, vi um grupo de pessoas, e no meio delas reconheci a minha avó. Assim que nossos olhos se encontraram, fui catapultado diretamente para a frente dela. Ela me abraçou com força, e eu também a abracei. Senti uma paz tão profunda, uma alegria tão intensa. Parecia mesmo uma reunião de família. Depois de abraçar minha avó, notei também a presença da minha tia Alice. Ela faleceu 7 meses depois da minha avó. Logo em seguida, encontrei minha bisavó, uma mulher que eu nunca cheguei a conhecer na vida terrena. Não me lembro de ter tido qualquer contato com ela, mas lá, naquele momento, era como se sempre a tivesse conhecido. Curiosamente, minha avó parecia muito jovem, embora tenha falecido aos 60 e poucos anos. Ali, ela parecia ter uns 20 e poucos. Minha tia Alice também tinha uma aparência jovial, com cabelos pretos e um brilho de juventude no rosto. Já minha bisavó, sim, ainda tinha cabelos grisalhos, e na época eu não entendia como a questão da idade funcionava naquele lugar. Logo, uma multidão começou a se formar. Parecia que todos estavam ali para me receber. Familiares que eu reconhecia e outros que talvez eu nunca tivesse conhecido na vida. Todos estavam alinhados, prontos para me abraçar, sorrindo, me acolhendo. Apesar de parecerem centenas de pessoas, não havia pressa.
O tempo naquele lugar não funcionava como aqui. O que na Terra levaria meia hora, talvez mais, ali aconteceu em segundos. Tudo era imediato, mas ao mesmo tempo completo, sem faltar nada. Depois de cumprimentar e abraçar tantas pessoas queridas, minha avó me olhou e disse: "Quando foi que você chegou aqui?" E eu, sem saber como responder, apenas disse: "Eu não sei, acho que acabei de chegar." Foi uma resposta simples, até meio boba, mas era tudo o que eu conseguia dizer. Então eu perguntei para ela: "Que lugar é esse?" E ela me respondeu que era um tipo de lugar temporário, um local de espera. Na época, eu não entendi muito bem. Eu cresci ouvindo que o céu tinha portões de pérola, ruas de ouro, mas aquele lugar não se parecia em nada com isso. Mais tarde, eu acabaria entendendo melhor o que ela quis dizer, e tive a confirmação de que era real. Depois de me explicar isso, minha avó me disse: "Jesus quer falar com você." Na verdade, eu já sabia com quem tinha falado antes. A presença dele, o amor, a luz, tudo já havia me mostrado quem ele era. Mas ouvir isso dela trouxe uma paz a mais. E no mesmo instante em que ela disse isso, eu já estava fora do templo novamente. E lá estava ele, o Senhor. Estendeu a mão, segurou a minha e começamos a caminhar mais uma vez. E então ele me fez uma pergunta totalmente inesperada. "Qual é a única coisa que você sempre quis fazer, mas nunca conseguiu?" Achei aquilo estranho. Não era o tipo de pergunta que eu esperava ouvir do próprio Jesus. Mas parei para pensar. Lá no fundo, desde criança, eu sempre tive um desejo meio bobo: voar. Nunca falei isso para ninguém ali, só pensei. E no exato momento em que esse pensamento surgiu, nós estávamos no céu. Eu podia ver cachoeiras maravilhosas, vegetação exuberante por todos os lados, aves de várias cores e espécies. Estávamos voando, livres no ar. E o Senhor, ele estava rindo. Uma risada contagiante, cheia de alegria, quase incontrolável. E isso me fez rir também. Era uma alegria tão genuína. Ele se alegrava simplesmente por me ver feliz. E isso mexeu muito comigo, porque voar era uma daquelas coisas pequenas, guardadas lá no fundo da infância. Um desejo simples, quase insignificante. E mesmo assim, ele se importou com isso. Aquilo me mostrou de forma muito clara o quanto Deus se importa com cada detalhe, com cada pensamento nosso, mesmo os que parecem pequenos ou irrelevantes. E então estávamos no céu. Não sei dizer por quanto tempo ficamos lá. No mundo espiritual, o tempo não existe como aqui. Podíamos ter passado segundos ou uma eternidade. De repente, estávamos de volta ao chão. E naquele momento, eu senti que o Senhor me olhava. Não via seu rosto com nitidez, mas sentia claramente seu sorriso voltado para mim. Então, ele me disse com uma voz suave, mas firme: "Está na hora de você voltar. Ainda não é o seu momento." Na hora, meu coração quis protestar. Eu queria ficar, mas no fundo, eu sabia. Se o próprio Deus está dizendo que é hora de voltar, então ele sabe o que faz. Ele enxerga muito além do que eu posso imaginar. Antes mesmo de eu processar tudo, pensei: não vou conseguir me despedir da minha avó. Mas mais uma vez, ele se importou. Num instante, eu estava de volta no templo. E todos que haviam me recebido naquele lugar agora estavam lá, prontos para se despedir. Era como se tudo já estivesse preparado. Uma garotinha se aproximou. Havia algo de familiar nela, mas eu não conseguia lembrar exatamente quem era. Ela olhou para mim e disse: "Nós éramos primos." Eu apenas sorri e a abracei. Não questionei. Era como se meu coração já soubesse que aquilo era verdade. Ela se afastou, correndo alegremente como uma criança. Então, recebi os últimos abraços. Da minha avó, de outros familiares, de antepassados que eu nunca havia conhecido nesta vida, mas que pareciam tão próximos. Por fim, minha avó me abraçou uma última vez. E antes de eu partir, ela olhou nos meus olhos e disse: "Ele nunca vai te deixar. Ele nunca vai te abandonar." E isso foi muito marcante para mim. Naquele instante, comecei a sentir uma pontinha de abandono. Talvez só pela dor de ter que voltar. Uma parte de mim interpretou aquilo como se eu não fosse amado o suficiente para permanecer ali. Mas, quando minha avó olhou para mim e disse: "Ele nunca vai te deixar. Ele nunca vai te abandonar." Algo dentro de mim se curou. Logo em seguida, eu estava novamente fora do templo. E lá estava o Senhor, de braços abertos, me esperando. Peguei suas mãos, e ele me disse com um olhar profundo e cheio de ternura: "Eu nunca te deixarei. Eu nunca te abandonarei. Você precisa voltar,
Ainda há muito o que fazer. É hora de voltar. Ele me deu um abraço tão forte, tão cheio de amor, que nenhuma palavra no mundo conseguiria descrever o que senti. Era um amor puro, absoluto, sem julgamento. Um amor que cura. Num piscar de olhos, eu estava de volta na escada rolante. Mas agora, ela se movia muito mais rápido do que antes. Logo pude ver o espaço, depois a terra e então o hospital. Passei novamente pelo mesmo véu por onde entrei no início da experiência. E à medida que me aproximava do chão, percebi que algo dentro de mim resistia. Virei-me na escada, tentando correr na direção contrária. Tentei com todas as minhas forças. Dei 2 ou 3 passos. Mas era como se estivesse correndo sem sair do lugar. Cansado, decidi simplesmente descer a escada. Enquanto fazia isso, vi os degraus começarem a desaparecer, um por um, até que toda a escada sumiu. Senti uma tristeza enorme. E então, sem saber direito porquê, pensei em voltar para o quarto da minha avó. No fundo, eu sabia que ela não estaria lá, que aquele lugar era apenas uma lembrança. Mas meu coração ainda carregava a esperança de vê-la mais uma vez. Ao chegar, percebi que outra pessoa ocupava o quarto. Ela não estava lá. Saí em silêncio, com o coração apertado. Andei pelo corredor, meio sem rumo. Foi então que uma luz forte e linda invadiu o ambiente. Ela passava pelas janelas com intensidade, envolvendo tudo com uma paz indescritível. E eu pensei, talvez Deus tenha mudado de ideia. Talvez Ele queira que eu volte para casa. Comecei a caminhar em direção à janela, e me lembro de sentir, e até ouvir, que tudo ia ficar bem, que Ele nunca me deixaria, que nunca me abandonaria. E no exato momento em que senti essa paz novamente, de repente, eu estava de volta ao meu quarto. Vi minha mãe ainda ao telefone e pensei, uau, ela deve estar nesse telefonema há muito tempo, porque mais uma vez eu não conseguia entender a questão do tempo ali. Percebi que ela falava com a enfermeira e a ouvi dizendo algo como: eu já dei Tylenol para ele e coloquei um pano úmido na cabeça. Estou tentando esfriá-lo. Depois que ela disse isso, eu permaneci ali, apenas observando, como um espectador. Olhava tudo o que estava acontecendo. E então comecei a olhar para mim mesmo. No início não reconheci que era eu. Só depois de um tempo compreendi. Mas ao me ver daquele jeito, algo tocou meu coração. Um pensamento veio com muita clareza. Eu fui criado perfeitamente por Deus. Eu sou belo. E fui feito exatamente conforme a vontade dele. E de repente, ouvi uma voz. Era clara para mim. Vá até o seu corpo e deite-se ao lado dele. No momento em que ouvi isso, fiz exatamente o que a voz mandou. Não sabia de onde ela vinha, mas fui até o meu corpo e me deitei ao lado. No instante em que fiz isso, foi como se um aspirador me puxasse de volta. Fui sugado de volta para dentro do meu corpo. Assim que retornei, lembro de tentar apertar os lençóis da cama, só para ter certeza de que eu estava vivo. Lembro de dar um leve empurrão com o pé, tentando chamar a atenção dela. Tentava abrir os olhos, mas não conseguia direito, de tão fraco que eu estava. Foi então que ela se virou e notou que eu tinha acordado. Ela se aproximou da cama, me ajudou a sentar e me deu um pouco de água. E naquele momento, foi como um milagre. Em questão de 1 minuto, mais ou menos, comecei a me sentir melhor. A energia voltou. A febre começou a sumir. Me sentei por completo. Ainda falava com dificuldade, mas comecei a recuperar as forças. E quando finalmente consegui dizer algumas palavras, falei: Mãe, eu vi a vovó. Ela ficou um pouco em choque. Depois de alguns minutos, eu já estava completamente bem. Fomos juntos até a cozinha. E foi ali que contei tudo o que tinha visto. Tudo o que vivi. Uma coisa que eu tirei disso tudo é que, quando morremos, há muita coisa que acho que a gente imagina que vai acontecer. Ou talvez algumas coisas que pensamos que vão acontecer, porque talvez não sejamos bons o suficiente. Ou porque talvez não tenhamos vivido a vida que Deus pediu para a gente viver. Mas eu vou dizer isso. Deus conhece nossos corações. E mesmo que não sejamos perfeitos, que cometamos erros, Deus nos conhece e conhece nossos corações. Eu sei que Deus é real. E sei que muita gente é cética sobre isso. E pode dizer, eu não acredito porque não experimentei isso. Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de viver essa experiência. Porque acho que mais pessoas acreditariam na vida após a morte e acreditariam que existe um Deus. Um Deus que te ama, um Deus que se importa até com as menores coisas, que você pensa que são, ou que a maioria das pessoas pensaria que são, sem importância. Ele se importa
e te ama assim mesmo, e tem um plano para a sua vida. E se você escolher acreditar nele, não perde nada, porque se não houver nada depois disso, você não perde nada além do fato de que acreditou em Deus. E se ele não existir, você fica onde estava desde o começo, se acreditava que não existia Deus algum.